Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Você já se perguntou se psicólogos acreditam em Deus ou se é permitido que psicólogos tenham algum tipo de religião? Muita gente imagina que por trabalhar com ciência, o psicólogo precisa ser ateu ou deixar de lado a sua fé. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu vou te explicar como que é o Código de Ética Profissional do Psicólogo e as normas do Conselho Federal de Psicologia e como que elas tratam dessa questão. E você vai descobrir também que a resposta pode ser bem diferente daquilo que você imagina. Aproveita a vinheta para deixar o seu like aqui no canal, que ajuda muito pro crescimento aqui do Acidamente, e fica comigo até o final porque esse conteúdo daqui tá bastante interessante. Muitas pessoas me perguntam, Ana, psicólogo pode ter uma religião? Psicólogo acredita em Deus, em alguma coisa? Essa é uma dúvida bastante comum para a pessoa, porque existe uma percepção de que a ciência e a espiritualidade caminham em caminhos opostos. Quem aqui já tem essa percepção ou já pensou sobre isso? Deixa aqui nos comentários que a gente vai discutir juntos aqui sobre essa noção de senso comum também. Mas a realidade é um pouco mais complexa e merece uma análise um pouco mais cuidadosa, tanto do ponto de vista ético quanto da prática clínica. E só para você saber, conteúdos com esse tipo de respostas certamente já estão aqui no canal, invariavelmente. O Acidamente está aqui há mais de 8 anos, mas eu sempre acho que é bom revisitar esses tópicos, porque tem sempre gente nova chegando, e aproveito também para atualizar o conteúdo aqui do canal, tá? Antes de tudo, é fundamental dizer para você: sim, pessoa, psicólogo pode ter religião ou religiões. O Código de Ética Profissional do Psicólogo, que foi elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia, não proíbe de forma alguma a vinculação religiosa de nenhum profissional. Imagina que situação estranha seria você não poder exercer a sua fé ou a sua religiosidade por conta da sua profissão. Nós, psicólogos, somos sujeitos como qualquer outro. Temos nossas crenças, nossos valores, história de vida, contextos culturais e até as nossas tradições espirituais. O que o Código de Ética determina, e aqui está uma grande diferença, é que a prática profissional deve estar livre de proselitismo, imposição de crenças ou qualquer outro tipo de constrangimento que viole a autonomia do paciente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o psicólogo pode ser católico, evangélico, espírita, budista, umbandista, ateu, agnóstico, qualquer outra coisa. Isso faz parte da subjetividade dele. Mas no momento em que o profissional está atendendo, independente da área de atuação, está ali trabalhando, o que deve guiar a sua atuação é a ciência psicológica, respaldada por métodos reconhecidos, evidências empíricas e referenciais teóricos já validados. O espaço terapêutico não é lugar para conversão religiosa, mas sim para um acolhimento, escuta e elaboração daquelas vivências que o sujeito que está ali procura ajuda. E para você fazer tudo isso, para você ter condições de fazer isso, não é necessário que você envolva nenhum tipo de entidade, religiosidade, espiritualidade ou dogma religioso. O Código de Ética é muito claro em alguns artigos. No artigo 2º, por exemplo, ele estabelece que o psicólogo deve fundamentar sua atuação no respeito à dignidade e à liberdade da pessoa, jamais valendo de sua posição para induzir valores ou convicções. Isso significa que, ainda que o psicólogo tenha uma fé pessoal, essa fé ela não pode se tornar parâmetro para julgar ou direcionar as escolhas do paciente. Se uma pessoa chega ao consultório com dilemas ligados à sua espiritualidade, por exemplo, o psicólogo deve tratar o tema a partir da perspectiva do paciente, aquilo que ele traz para elaborar essa questão, e não a partir da sua própria crença pessoal. Consegue notar que aqui tem essa grande diferença? Muitas vezes há uma confusão entre acolher a experiência religiosa do paciente e impor a própria religião. São coisas absolutamente distintas.
Acolher significa reconhecer que, para muitas pessoas, a fé é sim uma dimensão central da sua identidade e pode até ser um recurso de enfrentamento do sofrimento psíquico. Já impor significa atravessar o espaço da autonomia, usar da posição de poder que o psicólogo naturalmente ocupa para inserir ali valores que não pertencem ao seu paciente. Essa última postura, além de bastante antiética, pode configurar inclusive infração disciplinar perante o Conselho de Psicologia. Portanto, tome muito cuidado. E quanto àquela pergunta, psicólogos de fato acreditam em Deus, em alguma entidade? A resposta é que alguns sim, outros não. Depende também de qual Deus nós estamos falando aqui, Precisamos considerar que essa pluralidade de divindades ou de entidades espirituais passa por muitas questões que não só aquelas que a gente entende desde o princípio. A psicologia, enquanto ciência, não tem um posicionamento oficial sobre a existência ou não de um ou vários deuses. O que ela faz é estudar o impacto das crenças, religiosas ou não, na subjetividade e no comportamento da saúde mental das pessoas. Não há uma exigência de que psicólogos sejam ateus, tampouco de que eles sejam religiosos para exercer a sua prática. O que se exige é que, independentemente da sua visão de mundo, eles consigam garantir um espaço ético seguro e livre de julgamentos. Vale lembrar aqui que o próprio Conselho Federal de Psicologia já se posicionou diversas vezes contra a patologização da fé. A crença em Deus, por si só, não é sinônimo de transtorno mental. Ao contrário, em muitos contextos, a religiosidade pode ser fonte de apoio, de sentido existencial e até da coesão comunitária. A psicologia, ela não nega essa dimensão. O que ela não pode fazer é confundir fé com técnica. Essa diferenciação é vital. Quando alguém procura um psicólogo, espera ali um atendimento baseado na ciência psicológica, nas técnicas, e não em doutrina religiosa. Se você está indo a um atendimento psicoterapêutico esperando um aconselhamento espiritual, nitidamente você está indo ao local errado para isso. Da mesma forma, quando alguém procura um líder espiritual, um aconselhamento espiritual, sabe que ali vai receber de fato esse aconselhamento a partir da fé e não de questões científicas, psicológicas, comportamentais. Ambas as esferas, elas são legítimas. Eu não estou aqui para tirar a legitimidade de qualquer aconselhamento espiritual, mas elas não podem de fato ser confundidas. O Código de Ética reforça isso ao orientar que o psicólogo deve zelar para que as suas atividades não sejam utilizadas com fins de exclusão, discriminação ou proselitismo de qualquer natureza. Tá, Ana, mas e no dia a dia do trabalho? Como é que isso se aplica? Na prática clínica, que é o que eu trabalho, o que eu estudo, isso significa que se um paciente traz a sua espiritualidade, a sua questão religiosa como um tema importante da sua vida, cabe ao psicólogo, cabe a mim trabalhar a partir do repertório que esse paciente apresenta. Por exemplo, se uma pessoa evangélica relata que encontra força na sua fé para superar um luto, a gente pode trabalhar, ajudar a explorar esse recurso sem precisar concordar ou discordar com a crença em si. O foco é o bem-estar do paciente, não é verdade? Nosso trabalho está ali para tentar garantir ou promover esse bem-estar do paciente. Não depende aqui da convicção pessoal do profissional. Depende mesmo da realidade que o paciente está inserido. E como eu já atendi pessoas com vários tipos de experiências espirituais ao longo dos meus anos de trabalho, eu acabo aprendendo muito sobre essas diferentes visões de mundo. Volta e meia eu procuro informações fora das sessões, até para estar mais inteirada sobre os assuntos, sobre os temas, sobre as palavras específicas que cada religião traz. E é claro que isso faz toda a diferença para a gente conseguir entender certos conceitos que não são comuns, às vezes, no nosso cotidiano pessoal. Por outro lado, se o psicólogo percebe que as suas próprias crenças estão interferindo na capacidade de oferecer um atendimento neutro, respeitoso, o Código de Ética ele orienta que esse profissional deve avaliar a pertinência de encaminhar esse paciente, esse atendido, esse cliente, a outro profissional.
Isso não é fragilidade, isso não é falta de profissionalismo ou incompetência, isso é responsabilidade ética. Portanto, quando alguém pergunta se psicólogo pode ter religião, a resposta é simples e objetiva. Sim, porque também nós somos seres humanos. Quando perguntam se a gente acredita em Deus, a resposta é alguns sim, outros não, porque não tem só uma única forma de ser psicólogo. O ponto crucial é que, independente do exercício profissional, nós somos regidos por normas éticas que priorizam o respeito, a autonomia e a dignidade do nosso paciente-cliente. Se você se deparar com algum tipo de profissional que utiliza da sua religião ou das suas convicções espirituais dentro do atendimento psicológico, talvez seja melhor você tomar cuidado e repensar esse contato. Algumas pessoas atendem como psicólogos clínicos, mas eles estão de fato ocupando outro tipo de atuação profissional. Essa reflexão ela é importante porque mostra como a psicologia, longe de ser inimiga da espiritualidade, reconhece a pluralidade humana e respeita o lugar que a fé ocupa na vida de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo estabelece limites claros para que a prática profissional não se confunda com prática religiosa. O que a psicologia busca é oferecer um espaço de escuta qualificada, em que cada pessoa possa ser quem realmente é, sem imposições, sem julgamentos e sem medo de não ser aceita. Esse compromisso ético é o que garante que a psicologia seja, de fato, um espaço de liberdade e de cuidado genuíno. E se você compreende no seu íntimo que está na hora de dar início ao seu processo terapêutico, sinta-se livre para entrar em contato comigo para agendar a sua primeira sessão de psicoterapia, ou então procure um outro profissional da sua confiança. Os meus contatos sempre estarão aqui na descrição dos conteúdos e também nos meus perfis. Será um grande prazer conversar contigo sobre essas e outras questões, se assim você quiser. E se esse tema te trouxe uma certa curiosidade e te ajudou a entender melhor como funciona a psicologia na prática, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também tem esse tipo de dúvida. Assim, mais pessoas podem compreender que a psicoterapia é um espaço seguro, independente da religião ou crença pessoal. Até o próximo encontro aqui no canal. Um beijo pra vocês, tá? E eu super te espero aqui no nosso próximo bate-papo. Tchau, pessoal!